Olá, seja bem-vindo. Não existe milagre para conseguir uma boa forma física. Além de exercícios, uma alimentação adequada e outros hábitos saudáveis costumam gerar bons resultados. Para fugir dessa fórmula, muitas pessoas optam por alimentos que geralmente não entregam os resultados que prometem. Sobre o assunto, eu converso com o nutricionista Gustavo Carvalho. Ele faz especialização em emagrecimento e metabolismo e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, sim, com você? Eu estou bem, obrigado pela disponibilidade. Quais os pilares de uma alimentação saudável? Os pilares de uma alimentação saudável, ele gira em torno da escolha de alimentos de qualidade e você ter uma dieta equilibrada para você conseguir consumir tudo que você puder em quantidades moderadas. Alguns alimentos a gente consegue comer mais, outros alimentos a gente tem que comer com uma certa limitação. Claro, né, sem muita neurose de ficar sem comer algumas coisas por achar que faz muito mal ou engordar, mas também ter consciência de que não é sempre que a gente pode comer esses alimentos e que os alimentos que são mais naturais e são melhores opções também para você deixar no teu dia. Além disso, a disciplina de você escolher esses alimentos sempre, ou saber quando escolher esses alimentos, ter momentos para escolher esses alimentos, também é importante. É natural a gente se auto-enganar para poder comer produtos, alimentos mais calóricos? Com certeza. A gente sempre tende a querer escolher alimentos que são mais palatáveis, são mais gostosos. Então, nessa busca por tentar consumir esses alimentos que às vezes são um pouco mais gostosos no paladar, a gente acaba escolhendo alimentos que nem sempre são tão saudáveis assim. Ainda mais se a gente fala de ultraprocessados, alimentos muito industrializados. Normalmente esses alimentos são adicionados de algumas substâncias, ingredientes e até possuem um valor calórico muito maior do que outros alimentos que a gente poderia escolher que não são ditos tão saudáveis assim, ou que o pessoal acha que não é tão saudável, né? Vamos desmistificar alguns pontos. Todo alimento integral é saudável? Quando a gente fala de alimentos integrais in natura, ou seja, frutas, vegetais, leguminosas como feijão, grão de bico, ervilha, outros alimentos como aveia, alguns cereais, esses são todos alimentos que são integrais e esses sim são muito saudáveis e são muito importantes da gente ter na nossa rotina, na nossa alimentação diária. Quando a gente fala de alimentos integrais que são industrializados, já são produtos alimentícios compostos de outros tipos de ingredientes, nem sempre eles são realmente saudáveis, porque às vezes eles tendem a colocar na propaganda do produto que ele é um alimento integral, que ele é um alimento saudável, que ele vai te fazer bem, mas por trás tem muitos outros ingredientes para dar mais sabor, espessura boa, textura boa, conservação, que deixam esse produto não sendo mais tão saudável para se consumir todos os dias ou muito a longo prazo. E os orgânicos? Os orgânicos sim são bem saudáveis. Aqui no Brasil, em 2021, a gente teve liberado mais de 500 tipos diferentes de agrotóxicos para ser usados na produção agrícola. E são agrotóxicos que a gente não tem conhecimento suficiente para saber quais são os efeitos na saúde a curto e a longo prazo. Então, quando a gente fala dos alimentos que são orgânicos, eles às vezes não têm essa quantidade de agrotóxicos ou são feitos com zero agrotóxico, e daí eles se tornam muito mais saudáveis. Além disso, a gente comprar de produtores que produzem esses orgânicos, a gente estimula uma economia local que é muito importante e que ajuda muito os pequenos agricultores. E os produtos light e diet? Tanto light quanto diet, eles podem ter as quantidades reduzidas de açúcar, sódio ou gordura, ou até serem eliminados desse tipo de ingrediente. Então eles são às vezes voltados a um público específico, um público que tenha diabetes, um público que tenha hipertensão ou que precise de algum controle desse tipo de nutriente que está dentro do produto que está sendo produzido. Então eles não são tecnicamente saudáveis para todo mundo, eles têm que ser utilizados para objetivos específicos, não é todo mundo que precisa comprar um alimento light ou diet.
Gustavo, tem gente, por exemplo, que usa um adoçante, mas daí põe lá assim 8 gotas de um adoçante numa xícara de café. Isso está contrabalançando, por exemplo, negativamente o próprio açúcar, não? Quando você usa um adoçante na retirada do açúcar, tem alguns públicos que precisam desse tipo de estratégia. Os adoçantes em si, eles ajudam muito nesses objetivos, mas claro, a gente também não pode exagerar porque eles também podem atrapalhar a nossa percepção de saber o que realmente está doce e o que não está. A gente também acabar exagerando na quantidade que a gente coloca, então a gente perde a percepção do paladar daquele tipo de alimento. A gente pode ter alguns efeitos intestinais também em algumas pessoas, dependendo do tipo de adoçante que você usa. Então, ele é voltado para um público específico. E os produtos congelados? Quando a gente fala de produtos congelados prontos, que já vem só para você descongelar e comer, normalmente a maioria deles é cheia de ingredientes que não precisariam estar lá. Então, eles não se tornam alimentos muito saudáveis, porque se você for fazer esse mesmo tipo de preparo em casa, você vai usar nem metade dos ingredientes que estão adicionados lá. Então, justamente porque quando você vai descongelar o alimento, ele tem que estar numa textura boa, numa consistência boa, preservar o sabor, né, depois de tanto tempo de conservado. Então, para isso, eles adicionam muitos tipos de ingredientes justamente para dar mais palatabilidade, para dar mais duração no tempo de prateleira. E esses tipos de ingredientes a longo prazo podem trazer também alguns malefícios, tanto para a saúde intestinal quanto para a saúde metabólica em si. E além disso, às vezes eles acabam adicionando muito mais tipos de gorduras ou tipos de alguns ingredientes justamente para dar mais sabor nesse alimento. Então ele se torna um alimento muito mais calórico do que se você fosse fazer em casa. Como esses alimentos todos que a gente citou, então, atrapalham uma dieta saudável? Quando a gente vê esses tipos de alimentos que têm ingredientes que a gente não usa em casa, são muitos ingredientes que a gente às vezes nem sabe direito o nome, ou diferentes formas de gordura, diferentes formas de açúcar. Esses são alguns produtos que são adicionados nesses produtos alimentícios que podem atrapalhar muito uma alimentação saudável, porque eleva o valor calórico, atrapalha muito o microbiota intestinal. Então o intestino é algo que é muito importante para a saúde metabólica. Se esses alimentos se tornam rotineiros, se você consome eles todos os dias, pode ser que lá para frente você possa desenvolver algum tipo de resistência, algum tipo de malefício voltado à tua saúde e, nesse caso, atrapalharia tudo, né? E quais os problemas de saúde efetivos que essa má alimentação pode trazer? São diversos, né? Se é um consumo muito frequente, esses tipos de produtos alimentícios podem, a longo prazo, ajudar você a desenvolver uma diabetes, a obesidade em si, dependendo do tipo, algum transtorno intestinal. Então, quando isso vai surgindo, normalmente isso surge num pacote, né? Numa síndrome metabólica, em alguma sensibilidade intestinal a determinados tipos de alimentos, uma obesidade que é muito mais difícil de tratar do que se você chegasse nesse nível de obesidade comendo alimentos que são mais naturais. Então, no futuro, acaba sendo muito mais difícil, às vezes, perder peso ou ter um controle melhor do diabetes, ou ter um controle melhor da pressão arterial. Isso sem contar em doenças neurodegenerativas, que hoje a gente já tem conhecimento de que também esses produtos podem atrapalhar. Com a vida corrida, como priorizar a alimentação, otimizando o tempo disponível? Se a tua rotina é muito corrida, a organização é um ponto-chave. É você, às vezes, conseguir planejar bem como vai ser a alimentação da tua semana, já preparar coisas para otimizar. Então, às vezes, deixar uma carne já pronta, uma salada já lavada, os legumes já lavados e cortados, ter alimentos in natura, como frutas, que são fáceis de consumir, é só descascar e comer, ou levar já picadinho e você também já consegue consumir rápido. Então a gente tem algumas estratégias para fazer com que a tua rotina não fique tão corrida a ponto de você ter que consumir qualquer coisa que você comprar. Gustavo, uma fruta in natura
ela é mais saudável, por exemplo, do que você fazer uma salada de fruta que dure ali 3, 4 dias? A salada de fruta, ou quando você corta uma fruta e deixa ela aberta, sem ela estar com a proteção da casca, né? Passados os dias, os antioxidantes e alguns compostos que são presentes nessas frutas, elas vão diminuindo um pouco a quantidade, justamente porque você tirou a fruta daquela proteção, que é a casca, né? A casca é quem protege o alimento para ele manter todos os nutrientes que ele precisa manter. Então, semelhante a gente, por exemplo, fazer uma limonada depois de um tempo e deixar ela na geladeira, depois de um tempo, a quantidade de vitamina C dela já vai ser um pouco menor. Então, nesse sentido, você abrir a fruta na hora e consumir, você acaba consumindo muito mais compostos e antioxidantes do que se você fizesse essa salada de fruta e deixasse ela guardada, porque daí ela vai se degradando, né? Ela vai perdendo um pouco dos nutrientes e daí o que você está consumindo lá depois de 3, 4 dias pode não ser a mesma coisa que você estaria consumindo se você abrisse a fruta na hora. Como seria então um olhar adequado para uma alimentação saudável? Principalmente, escolher mais produtos in natura e que você consiga desembalar menos. Então, ter um bom consumo de frutas, ter um alto consumo de vegetais, escolher alimentos que são integrais e que são naturais, então cereais, leguminosas, e você priorizar realmente os alimentos naturais mesmo. Se for muito necessário você precisar comprar um alimento pronto, um produto alimentício, você saber ler rótulo, você saber ler a composição nutricional, você olhar realmente o que você está comprando para você poder no mercado escolher as melhores opções que estão lá disponíveis. Você ter uma alimentação saudável gira em torno de você, na maior parte do tempo, fazer meio que tudo certinho para você ter uma flexibilidade para de vez em quando comer uma coisinha fora da dieta, para você também ter seus momentos sociais, você ter os seus momentos de diversão com seus amigos, sem que esses momentos acabem atrapalhando, às vezes, o objetivo que você quer seguir, seja ele emagrecimento, crescimento muscular ou uma busca por uma melhor qualidade de vida. Gustavo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente falar sobre nutrição e desmistificar algumas coisas e mostrar que a nutrição ela pode ser, sim, bem simples, pode ser bem fácil de ser feita, se feita da maneira certa. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.